Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, boa tarde. Estamos aqui com mais uma edição do Bela Saúde e hoje eu trouxe uma pessoa aqui para ser entrevistada que é a minha inspiração, tá, gente? Ela é realmente bela e eu tenho certeza que ela é inspiração de outras pessoas na cidade. Vocês vão entender o que eu tô falando. Ela é advogada, mãe, esposa, inclusive o esposo dela também é da área da saúde. Eu vou pedir para ela falar quem é. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir também para vocês seguirem as nossas redes sociais, que eu sempre esqueço de falar. É @Câmara Municipal de Macaé. Sigam-nos no Facebook, Instagram e YouTube. A minha convidada de hoje é a bela Patrícia Pacheco. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Obrigada pela sua presença. Imagina. Tá, a gente está muito feliz por você estar aqui, conhecer um pouquinho mais da sua história. Eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade, porque eu sou uma. Te vejo correndo lá pelos cavaleiros, eu fico, gente, que mulher, que pique. Imagina. Conte um pouquinho, deixa as pessoas conhecer um pouquinho mais de você, quem é você, como mãe, como esposa, como profissional e como atleta. Então, atleta amadora, né? Nada. Mas eu sou formada em administração de empresas e direito, né? Na verdade, eu fui fazer direito por conta do meu marido, para ajudá-lo. Incentivo. Na verdade, para ajudá-lo mesmo, porque ele tinha um hospital aqui na cidade que fechou. Uhum. E aí a gente precisou de ajuda. E aí me apaixonei pelo direito e cursei, fiz pós-graduação, direito empresarial e direito das famílias. E hoje eu sou apaixonada, advogo, né? Sou apaixonada pela justiça, por fazer justiça com os vulneráveis, enfim. Entendi. E você é macaense? Eu nasci em Conceição de Macabu, né? Numa grande família, muito linda, guiada por uma avó que já se foi, mas que deixou muitos ensinamentos. Eu me orgulho muito dela. Você falou em vó, eu pensei em receitinhas de vó. Depois você conta. Com certeza eu devia ter deixado algum legado de receitinha para você. E você também é mãe, né? A mãe do João Pedro. Mãe do João Pedro, um menino lindo, maravilhoso. Qual a idade dele? 15 anos. 15 anos. E fala um pouquinho do seu marido, que ele também é uma pessoa bastante conhecida na cidade. Meu marido é o Joel, nós somos casados há 23 anos aproximadamente. É um príncipe, né? Um médico muito humano. Muito conceituado, ele é responsável pela UTI ou CTI? Pela UTI da Unimed. Da Unimed. Atua no HPM também. Mas eu sou suspeita, né, em falar, mas é uma pessoa humana, uma pessoa que conquista todos. Maravilhoso. E me fala um pouquinho, Patrícia, a respeito de você, assim, como mulher, como triatleta, né? Você fala que é amadora, mas para mim triatleta é triatleta. Não tem essa, pode não competir, mas para mim só esse triatleta não tem essa de amador, não. Eu, por exemplo, que já te conheço há um tempo, eu sei que você teve uma transição na sua vida,
né? Nos bastidores a gente conversou um pouquinho. E você teve uma mudança, né? Não sei se foi uma chavinha que virou em questão da saúde. Foi, verdade. Conta pra gente como é que foi esse período, né, pra você. Eu acho que quando você teve esse feedback, esse insight, você já era 40 mais, não era? E era quase 40, né? Eu tinha tido filho, meu filho devia estar com uns 3 aninhos. E aí eu tive essa virada de chave, que eu sempre fui mais cheinha, né, na minha vida, minha genética, digamos assim, né? E aí eu me olhava no espelho, não gostava muito do que eu via. E aí decidi mudar de vida. Decidi praticar esporte, decidi mudar de alimentação, procurei profissionais que me ajudaram, porque não é fácil, né? Mas todo mundo tem um começo, Sim. Eu também tive. Eu estou há 11 anos aproximadamente sem açúcar e sem trigo branco. Oh, que inveja. E sou muito feliz assim. Hoje em dia... Zero? Zero. Hoje em dia é muito mais... Eu sei que você é uma pessoa muito regrada. Eu sou... diminuí bastante também álcool, essas coisas, né? Entendi. Por conta dos treinos, porque eu levo muito a sério. Na verdade, eu levo muito a sério tudo na minha vida, porque eu gosto de dar o meu melhor. Sim. Que eu acho que na vida, a gente não precisa ser melhor que ninguém, né? A gente precisa ser o melhor que a gente pode ser, né? Exatamente. E ser o melhor que a gente pode ser leva mais longe do que ser melhor do que alguém. Então, quando a gente entende isso, a gente quer dar o nosso melhor em tudo que a gente faz. E é assim que eu faço na minha profissão, no esporte, na minha casa, com a minha família. Tanto é que eu estou há 23 anos num casamento muito feliz, graças a Deus. E é assim. E assim, eu me aproximei, né, mais de você há pelo menos uns 3 meses, né, embora eu já te conhecia. E assim, é lógico que Macaé é pequeno, né, a gente acaba conhecendo muita gente, né? Eu sempre via você correndo ali na praia. E eu lembro também da sua transição. E eu ficava, pô, legal. Às vezes a gente não sabe, mas a gente inspira outras pessoas. Embora eu sempre, como o podcast fala sobre saúde, eu sempre friso essa tecla da saúde, da atividade física, da boa alimentação. Eu sempre busquei, né, ter boa saúde, praticar atividade física, mas existem pessoas na cidade que a gente acaba se inspirando, né? Você é uma que delas. Linda. E tipo assim, tem algumas coisas que esses últimos 3 meses que a gente começou a conversar mais, que me surpreendeu. A gente faz aula às 7, né? Uhum. E eu já chegava lá assim, tipo com a cama nas costas, né? Eu chegava lá e conversava com você. Você, eu já fiz 40 minutos de bicicleta. Conta pra gente, Patrícia, de onde vem essa disposição que te move realmente a ter esse pique? Eu sei que é a saúde, mas tem algo mais, assim, que... Então, eu acredito que tudo na vida é rotina e equilíbrio. Uma vez eu estava, assim, demais no esporte, né? Estava muito focada e uma amiga veio, minha amiga chamada Simone Rizzo, ela veio e falou para mim assim, amiga, tudo na vida é equilíbrio. Aquilo me deu um start muito, muito legal. E eu comecei a fazer uma rotina contínua, que fosse uma rotina que desse para eu cumprir e que eu vou me premiar com poucas conquistas. Então isso dá muito certo, porque a nossa mente, ela move tudo da gente. Sim. E aí eu comecei a me premiar por pequenas conquistas minhas. Consegui hoje fazer bike, consegui nadar até não sei aonde, enfim. Aí eu me premio, e eu mesma, sabe? Com uma coisa que eu gosto. E isso acaba que a rotina te faz ter continuidade, porque não importa a sua velocidade, não importa o quanto você consiga pegar de peso, nada disso. O que importa é você ser contínuo, constante. É isso que te leva aonde você quer.
Se você tiver constância, você vai conseguir chegar. E você acaba se apaixonando também, né? Eu sou apaixonada, eu não posso. Eu me apaixonei pelo esporte, eu não vivo sem esporte. O dia que eu não consigo, que eu não posso, porque tem dias que a gente também não consegue, Sim, que o nosso corpo corpo pede para É. descansar. A gente não é de ferro, né? A gente não é Mulher Maravilha, a gente não é perfeita. Exatamente. Muita gente Ainda mais acha. sendo mulher, né? A gente tem muito altos e baixos. Sendo mulher, a gente já, na verdade, existe uma escritora, Simone, que ela diz que a gente não nasce mulher, a gente se transforma em mulher, porque a gente tem um longo caminho para ser uma mulher. Sim. Então, eu acho que isso ter uma rotina, você consegue cumprir e se premiar com pequenas conquistas. Acho que isso é uma coisa muito legal a se fazer. Verdade. E a rotina, tipo, te prende, né, a seguir. Eu digo assim porque quando eu saio da minha rotina, uma semana ou duas, eu já fico doida para voltar. Porque você acostuma. Realmente você acostuma com aquela rotina e aquilo ali faz parte da sua vida. É igual você acordar, escovar o dente, já é automático. Verdade. Né? E você inserindo a sua família nisso também é muito legal. Por quê? Porque todos à sua volta ficam naquela rotina, igual lá em casa, por exemplo. É um toque de recolher. Até 9 horas é o toque de recolher. Todo mundo vai dormir cedinho. 9? Porque o João Pedro sempre estudou de manhã. E ele precisa acordar cedo. Então, a gente, até 9 horas, é um toque de recolher. Já é uma regra que todo mundo Desliga entende. celular, tudo. Vai desligando a TV. Isso aí. Agora inventei uma caixinha, que o João Pedro e eu, a gente coloca o telefone na caixinha quando dá 8h30. E essa caixinha eu aprendi com uma neuropsicopedagoga no Instagram. E aí, eu e ele, a gente põe o celular e a gente não mexe mais. O pai dele deixa, porque como o pai dele é médico, né, tem as urgências, as emergências, não pode fazer isso. Mas o pai dele não é tão viciado igual a gente. Até porque a profissão não permite. É verdade. Mas aí a gente põe lá e a gente tem se policiado bastante e tem tido muitas melhoras, né, na vida, no sono, tudo mais. E aí ele fala, mãe, o que eu vou fazer para eu dormir? Aí a gente botou um livro na cabeceira de cada um e aí dorme. Lê o livro e dorme. E dorme. Entendi. Você colocar rotinas e desenvolver métodos para isso, né? Realmente é eficaz, né? E você tem como mensurar alguns desafios que você enfrentou nessa jornada sua de mãe, esposa e triatleta, né? Fala também um pouquinho pra gente dessa questão do triatletismo, como que ele surgiu, assim, já competiu alguma vez, pensa em competir, você corre maratona também, né? Como que foi esses desafios para você, assim, de enfrentar isso tudo? O meu maior desafio foi a natação, né? Sempre tive muito pânico do mar e aí tem sido um grande desafio a natação. Eu tenho enfrentado esse desafio porque a gente tem que ser movido a desafios. Mais uma vez eu digo, para não provar nada para ninguém, para provar para a gente mesmo, né? E aí eu sempre faço maratona. Todo ano eu faço uma maratona ou duas. Uma sempre no meio do ano e uma no final. Ou uma ultramaratona, que sempre o nosso treinador faz de final de ano, né? E aí, com a corrida, veio a bike. Uma coisa veio puxando a outra. Uhum. Depois veio a natação. E aí a gente se apaixona. Primeiro foi a corrida. Primeiro de tudo foi a corrida. A corrida me salvou de tudo. De tudo. A corrida, além de o esporte te dar salva. o bônus da estética, a corrida melhora. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha filha sobre exatamente esse tema, corrida, porque ela também está querendo comer. Ela gosta de correr, mas ela começou a enfrentar alguns problemas com dores nos pés e tal, uns probleminhas. Sobre a questão
da depressão, porque ela teve uma amiga que exatamente ela conseguiu vencer, ou está conseguindo vencer esse processo da depressão através da corrida. Né? E assim, além de você estar ali num grupo, né? Porque existem vários grupos hoje lá nos Cavaleiros e tal. Tem a socialização e também tem o bônus que é a saúde estética, né? Saúde mental e a física, consequentemente. E você teria como passar conselhos? Que conselhos você daria para as mulheres assim que querem entrar, que querem mudar, né? Principalmente mulheres de 40 a mais, que é o nosso caso, né? Qual conselho você daria para essas mulheres? Então, eu acho que cada um tem a sua individualidade, né? Eu respeito. Eu acho que você tem que escolher algo que você goste, escolher um esporte que você goste, se identifique. Acho que tem que cuidar da alimentação. E quando eu falo isso, não é só pelo corpo, eu falo pela saúde. A gente está vendo hoje tantos amigos de 40, 44, 45 anos morrendo de infarto, porque não fazem check-up, não ligam para a saúde, colesterol alto, e são coisas básicas que a gente pode todo ano fazer um check-up. Essa semana mesmo, a Dinda do meu filho, doutora Bruna, ela relatou no Instagram dela um caso de um rapaz de 44 anos, salvo engano, que foi no consultório dela, que ela ela tinha pedido um check-up dele, e ela descobriu que ele estava quase infartando. E aí passou um tratamento, ou seja, ela pôde ser eficaz, no caso, e pôde salvar uma vida. E às vezes a gente tá com tanta correria, tá tão na correria, querendo produzir tanto, produzir mais, e a gente não se liga nisso, né? Meu marido, ele preza muito pela vida, e cada dia que ele chega, quando ele perde uma vida, ele sempre fala que é o amor de alguém que ele perdeu, porque ele não pôde fazer mais, porque ele faz de tudo para manter aquela vida. E ele chega muito triste, mas na verdade, graças a Deus, ele consegue separar, né? Porque se ele somatizar isso tudo, não tem condição, porque vem para ele, mas ele fica bem triste quando ele perde uma vida. Então existem hoje muitas formas da gente fazer a coisa mais consultiva, né? Se cuidar. Prever tudo isso. Eu percebo assim que os homens têm uma certa resistência, né? Não no geral, não estou generalizando, mas a gente assim vê que os homens têm mais essa resistência de fazer check-up anual, e muitas mulheres também, né? E às vezes é um problema bobo que você consegue tratar. Exatamente. Se você descobrir, né, a tempo o problema, e às vezes o tratamento é simples, né? Tem jeito, né? Exatamente. E assim, você me fala agora um pouquinho, Patrícia, é muita coisa pra gente conversar, mas a gente fica até meio perdida dos assuntos. Você tem um escritório também, né? Você também, além de ser triatleta, mãe, você tem um escritório de advocacia, né? E o escritório é seu mesmo. Você é empreendedora além disso tudo? Sou. Também você que é a responsável? Sim, sou responsável pelo escritório. Tem um mestre lá, que é o Dr. Laércio, que sempre esteve comigo, me ensinou tudo que eu sei. Fui estagiária dele e hoje ele trabalha comigo. E, assim, devo muito a ele, e eu acho que a experiência a gente precisa valorizar. Tudo que eu sei hoje eu aprendi com ele. O principal foi a honestidade, né? Sempre no que a gente for fazer. Não é tudo por dinheiro. Às vezes uma causa que a gente não acredita, a gente não deve pegar, que a gente
a gente não deve iludir as pessoas de que elas têm direito para ganhar o dinheiro. Acho que as pessoas precisam saber que elas não têm direito, então a gente é bem conhecido por isso. Nem tudo a gente acata. E quem quiser conhecer um pouquinho mais de você, fala pra gente qual é o arroba do seu escritório e também o seu arroba. São dois, né? A gente tem o arroba PS Pacheco, lá é minha vida, minha rotina, meus treinos, e o arroba Patrícia Pacheco Advogada, que é o escritório, nosso dia a dia, nossa rotina de trabalho. Quem quiser conhecer o lado empresária. É lá. E o lado triatleta, marombeira, é o PS Pacheco. Verdade. Eu vejo você mais no PS Pacheco. Não depois sei você segue lá o escritório. Eu acho interessante porque é uma forma da gente conhecer melhor as pessoas, né? Saber quem é a pessoa. E hoje a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de você. O tempo é curto, né? Mas acho que deu para você expressar bem quem é a Patrícia Pacheco, essa bela mulher, cheia de força, cheia de vida, cheia de vigor e cheia de vontade de continuar. Eu te agradeço pela sua participação, tá bom, Patrícia? E a gente fica por aqui. Mais uma vez eu peço para vocês seguirem as redes sociais da Câmara Municipal, Instagram, Facebook e YouTube. Em breve o podcast da Patrícia estará lá. Obrigada. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.